Boa tarde, seja bem-vindo a mais um programa da Rede de Negócios Semimimi. Hoje, dia 5 de fevereiro, mais uma quinta-feira, estamos aqui para falar de um programa hoje excepcional, principalmente para você que é pequeno e médio empreendedor. Não é isso, Priscila? Boa tarde. É isso, boa tarde a todos aí. Você que é empresário, empreendedor, principalmente o MEI aí, hoje é o dia para você tirar todas as dúvidas, principalmente se você é um empreendedor MEI como eu, tirou o MEI sozinho, né? E que buscou informações aí por todo lado. Isso daqui é para você, né, Mário? Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Priscila. Boa tarde para você que está nos assistindo hoje. Hoje é um programa imperdível. Você não perde por esperar o que vai ter de novidade. Você que é MEI, pequeno, médio, você que é empreendedor da periferia, você que quer empreender, você não pode perder o programa de hoje, porque vai ter muito esclarecimento, muita informação e muita coisa boa para você hoje, né, Gabriel? É isso mesmo. Bom, vamos apresentar nosso convidado de hoje, né? Mário Strama. Tudo bom, Mário? Marcelo Strama. Eu lembrei do Mário, olha, desculpa, viu? Sou Marcelo Strama. Quem é Marcelo Strama? Se apresenta para nós, por favor. Boa tarde, né? Boa noite. Quase boa noite, né? Quero agradecer a oportunidade, Mário, um amigo que promove a rede de negócios, conectando microempreendedores individuais, conectando os empreendedores periféricos, como você gosta de chamar. Então, é uma alegria a gente estar aqui batendo esse papo com vocês, Gabriel. Priscila, que é uma microempreendedora, além de apresentadora, né? Sim, representando todo mundo aqui. E estou muito empolgado de te conhecer, parabéns pelo seu trabalho. Eu sou alguém que hoje, como diretor nacional do microempreendedor individual, além de outras funções, diretoria de fomento, mas mais do que isso, dessa diretoria nacional, eu digo sempre que aquilo que me conecta, Gabriel, com o microempreendedor individual, com as pessoas que estão começando, é um pouco da minha trajetória de vida. Eu vim da iniciativa privada como empreendedor ao longo da vida, mas mais do que isso, meu pai, ele começou a vida como catador de papelão. Então eu vi o trabalho e o esforço, que é exatamente aquilo que todos os MEIs hoje fazem, né? A gente estava conversando com a Priscila, é a pessoa que acorda cedo, que trabalha, que tem o corre para fazer, e às vezes a gente vê só aquela parte do glamour, que é a venda, mas por trás disso tem a prestação de contas, tem que pagar a guia DAS, tem que preparar o produto, enfim, tem muita coisa a ser feita. Então, eu vi o meu pai num tempo que não tinha tanta facilidade. Então, eu digo que a minha missão hoje é fortalecer a caminhada do microempreendedor individual, daquele que acorda cedo, que trabalha, que começou pequeno, pensa grande e quer alçar voos cada vez maiores. E nisso que a gente tem promovido muita novidade, que acho que a gente pode falar um pouco dessas novidades, para fazer com que a caminhada do microempreendedor individual do nosso país seja cada vez menos solitária e que se sintam cada vez mais representados. E nós sabemos a dificuldade que é, né? Eu comecei como MEI também, né? Olha, coisa boa. Eu saí do CLT, fui para o MEI, hoje estou no Simples Nacional, né, como agência, mas continua a luta, né? A gente sabe que a luta é a mesma, dos pequenos né? negócios. Pequenos negócios hoje é faturamento de até 4,8 milhões, é considerado pequenos negócios no Brasil. A gente tem uma política pública muito voltada para MEIs e microempresas, que é a grande maioria dos CNPJ, que o MEI fatura até 81 mil por ano e a microempresa até 360 mil por ano. Perfeito. Marcelo, muitas pessoas ouvem falar de políticas públicas, né, mas nem todos entendem o que é. Perfeito. O que seria políticas públicas, né, e qual que é o papel dela para o pequeno e o médio empreendedor? Ótima colocação, Gabriel. Política pública é algo que se faz para facilitar a vida daquela categoria, né? Então, no caso, enquanto o governo federal faz para melhorar e facilitar a caminhada do microempreendedor individual. A Priscila falou, eu fiz o meu MEI por conta própria. Nós criamos um sistema, que é dentro do GovBR, que é o GovBR/MEI, onde o microempreendedor individual, ele acessa lá, faz o login pela conta GovBR, e lá ele tem todas as informações. Inclusive, tudo que a gente falar aqui vai encontrar no GovBR/MEI. Então, faz o login. Lá, aquele que quer se formalizar agora, está nos assistindo, ele entra ali no Formalize-se
o CNPJ dele, em alguns minutos, está pronto. Então, está desburocratizado. Nesse mesmo sistema, pode emitir a sua guia DAS, que vence todo dia 20. E lá conhecer outras políticas públicas, que são outros programas que já estão válidos, como o MEI Conta com a Gente, que tem contabilidade gratuita por 1 ano, como o aplicativo Meu MEI Digital, aqueles que vocês quiserem mais detalhes eu falo, que é fazer tudo isso que eu falei do GovBR/MEI na palma da mão, através do celular. Hoje tem esse aplicativo oficial. O Meu MEI Digital está na loja iOS, na loja Android. Tem o Gestão MEI, onde o microempreendedor individual tem acesso, tudo gratuito que eu estou falando, tá? Política pública é gratuito. Tem acesso a uma plataforma de gestão administrativa para ajudar a gerir o seu negócio, tem acesso a uma plataforma de gestão financeira, tem certificado gratuito, certificado digital gratuito. Então, isso são facilidades para o microempreendedor individual. E uma série de outras, o Contrata Mais Brasil, que a gente pode fazer um apanhado aqui. Eu tenho acompanhado o Marcelo há bastante tempo, somos amigos, né, Marcelo, há bastante tempo. E o Marcelo faz um trabalho incrível lá no Ministério do Desenvolvimento e Empreendedorismo de Pequenas e Médias Empresas, lá em Brasília. Marcelo, a gente está falando de políticas públicas voltadas para o empreendedorismo, na sua visão. E eu tenho rodado as periferias de São Paulo, ouvido esses micro e pequenos empreendedores periféricos, e eu tenho ouvido falar muito sobre o teto, né, do empreendedor individual. E isso é uma política pública também, né? Você acredita que deveria aumentar esse teto, na sua visão, você rodando todo o Brasil, falando com o empreendedor? Qual é a sua visão em relação a isso, ao teto do empreendedor? Perfeita a sua colocação, Mário. Eu quero aqui deixar clara a nossa posição favorável ao aumento do teto de faturamento do microempreendedor individual, que hoje está limitado a 81 mil, sem reajuste há quase 8 anos. Essa é uma das maiores injustiças que o microempreendedor individual do nosso país pode ser acometido. Você que roda bastante, a gente que você acompanha nosso trabalho, a gente roda o Estado, roda o Brasil, roda as periferias. Na Zona Leste, estive esses dias conversando com vários microempreendedores individuais e todos falam, olha Marcelo, eu vendo a mesma coisa que eu vendia há 8 anos atrás. Só que há 8 anos atrás, essa quantidade, vou dar um exemplo, vamos supor, eu vendia 100 garrafinhas de água por dia há 8 anos atrás, eu era MEI. Hoje, se eu vender as mesmas 100 garrafinhas por dia, eu já não sou MEI. Quer dizer, ele não cresceu o faturamento, mas para efeito fiscal, ele deixou de ser microempreendedor individual porque atingiu o teto. Mas a gente que roda bastante, conversa, está conectado com o microempreendedor individual, a gente conhece a realidade de perto. É por isso que eu hoje vejo um congresso desconectado com isso. E aí eu falo como percepção pessoal, Gabriel, viu, Priscila? Uma percepção pessoal, porque isso a gente depende do congresso pautar e atender a expectativa do microempreendedor individual. É por isso que é muito importante a gente estar atento, um ano eleitoral, para que as pessoas vejam quem efetivamente representa a sua categoria. O microempreendedor individual hoje não tem representação, e o próprio Simples Nacional, que são entre MEI e Simples Nacional, são 99% dos CNPJs do Brasil. E tantas pautas aparecem lá e não aparece a pauta do empreendedorismo. E são esses pequenos e médios empreendedores, né, Marcelo, que movimentam a economia local, que geram emprego, geram transformação, que geram empoderamento no bairro, trazendo infraestrutura, não por conta das políticas públicas, mas quando o mercado ele fica pujante, automaticamente o poder público olha com um olhar diferente e ali começa a movimentar, né, Marcelo? É exatamente isso, Mário. O recurso que chega na mão de um microempreendedor individual, ele traz desenvolvimento local, ele circula na economia. Então, a Priscila, que é MEI, atua na área de marketing. O Gabriel, que já foi MEI, hoje é microempresa. Certamente os pequenos negócios circulam no bairro, na sua cidade, vai na loja do bairro, vai na padaria da esquina. Isso tudo vai fomentando a economia da localidade. Diferente do dinheiro de uma grande empresa, que às vezes circula para fora da cidade.
Então, a gente defende o desenvolvimento local e geração de emprego, e isso se dá através dos pequenos negócios. Sim. Marcelo, eu queria falar sobre a questão... 3 de cada 4 empregos no Brasil vêm dos pequenos negócios, tá? Isso é verdade mesmo. Assim, é sobre a questão da DAS, né? Porque todo mundo paga lá mensalmente a DAS, né? O meu vai pelo meu banco, tá? O meu banco, meu CNPJ tá lá, todo dia 20, né? Quer dizer, dia 15 já me avisa que eu tenho que pagar, né? Então, é bem certinho. Então, assim, falando aí pro empreendedor que tá de casa, que paga a DAS só para não ficar com o CNPJ, para poder ficar ali para poder ter o CNPJ ativo, mas qual é o incentivo que esse empresário tem, né? Que esse empreendedor tem, pagando a DAS todo mês? Olha, nada como conversar com quem é MEI, com quem entende, como o meu amigo Mário, Gabriel, que foi MEI por bastante tempo e hoje está como microempresa e que cresçam muito mais, não é verdade? A Guia DAS é uma obrigação da Receita Federal colocada por microempreendedor individual. Todo dia 20 de cada mês tem que pagar a Guia DAS, que é o documento de arrecadação do Simples Nacional, especial para o microempreendedor individual. Quando não paga, o MEI tem uma categoria, uma natureza jurídica diferente. Essa natureza jurídica, se ele deixar de pagar e isso for para a dívida ativa, não vai ficar a dívida no CNPJ. A dívida vai ficar no CPF. Por isso que é importante que o MEI, se ele desistir do seu negócio, porque acontece, e às vezes por falta de informação, que é isso que a rede de negócios promove, sempre levando informação, o que acontece? Por falta de informação ele deixa lá, só que está vencendo. Se ele não excluiu, não cancelou a sua inscrição de MEI, aquilo está vencendo, vai para o CPF dele. Eu falei da Zona Leste esses dias, na própria Zona Leste, lá em Guaianazes, eu encontrei uma microempreendedora que estava nessa situação. Ela foi prestar concurso público e aí apareceu que ela não estava quites com a Receita e aí perdeu a inscrição. Outro que precisava viajar para o exterior porque tinha um parente, não conseguiu tirar passaporte. Entendeu? Então, se imprevistos acontecem, né, Priscila? Sim, Quem sim. que não aperta um dia, mas se deixar de pagar, mas manter a atividade, dá um jeito de pagar. Se não quiser mais manter o microempreendedor, no próprio GovBR/MEI ou no aplicativo Meu MEI Digital, o MEI consegue cancelar sua inscrição de MEI e aí liquida a dívida. Sim, da mesma forma que fez a inscrição, pode cancelar lá também no site. E você fez uma pergunta importante, qual a vantagem de pagar? Porque assim, eu pago... Você só paga, né? Eu só tô pagando. Porque eu só tô pagando, né? E cadê a vantagem? Porque assim, eu tenho meu MEI há 4 anos e 7 meses, né? E assim, eu já vi a evolução do pagamento, né? Eu vi a evolução do pagamento e cadê a vantagem? Qual é a vantagem de eu pagar? A vantagem, Priscila, pagar nunca é vantagem, né? Ninguém gosta de pagar. Vantagem. Eu não vejo como investimento. Mas assim, para te responder, eu vou dar um exemplo, exemplos práticos sempre tornam a nossa conversa mais... Eu outro dia conversando com um motorista de aplicativo, Mário, ele me disse o seguinte: Marcelo, hoje eu sou MEI, porque na pandemia, porque o motorista de aplicativo também pode ser MEI, enquanto não tem alguma regulação específica que atenda melhor a necessidade do motorista de aplicativo, ou então também dos motoentregadores, do bike boy, enfim, tem que ter uma regulamentação específica e a gente está discutindo muito isso, mas principalmente que atenda a necessidade da categoria. Quem tem que dizer o que quer é a própria categoria. E o governo tem que fazer adaptado àquilo que os motores de aplicativo ou então os entregadores querem. E eu faço parte desse grupo de trabalho que discute com a categoria para achar um modelo ideal. O MEI, no caso, o que tem para hoje é MEI. No caso de motorista de aplicativo ou de entregador, qual seria a vantagem de quem não é nada, que é só um trabalhador autônomo? Ele, pagando a Guia DAS, ele tem a cobertura previdenciária. Então ele tem auxílio-doença, Deus o livre, acontece um acidente, ele vai estar garantido por um auxílio-doença, é em cima de um salário mínimo, mas quem não tem nada. No caso de mulheres tem auxílio-maternidade. Portanto,
todos os benefícios previdenciários que um trabalhador CLT tem, o microempreendedor individual também vai ter. Então, essa que seria a vantagem que a gente pode colocar. Dos motores de aplicativo, nas principais plataformas, estamos falando de 1.200.000 trabalhadores no Brasil. 300 mil são mês. Nós temos dos entregadores, entre motoboys e bike, tem 580 mil mês. Então esses estão cobertos. É muita gente. Mas eu ainda entendo que tem que ter uma cobertura especial para esse público, para além disso, né? Sim, posso fazer mais uma pergunta, gente? Pode, que nós já vamos entrar nos nossos comerciais. Só pegando o gancho da questão da questão da DAS ainda, né? Então, assim, aconteceu uma situação, Marcelo, um ano foi difícil, não consegui pagar minhas DAS. O que eu faço? Priscila tá afiadíssima. Afiada. Colocando as dores, né, pra fora hoje. Hoje eu tô colocando minhas dores pra fora. Olha como é bom conversar com Porque quem... é solitário. Porque assim, gente, ser empreendedor é solitário. Pra mim, esses anos foi tudo solitário, que eu tenho que buscar na internet, eu tenho que buscar no YouTube, eu tenho que buscar no canal lá do Marcelo Strama. Olha o canal dele que é muito bom, porque eu acompanho bastante coisa lá. Segue lá no Instagram, porque eu acompanho muita coisa lá. Qual é o arroba aí? Marcelo Strama. Strama é com S mudo. Isso. STR ama. Isso. Então, aí acompanha os canais, porque assim, dessa forma. Então, se eu tenho pra desabafar, eu vou desabafar, com certeza. Você sabe que a gente faz tanta coisa para empoderar mês, para melhorar a vida do MEI, facilitar e tornar essa caminhada menos solitária, que lá em Brasília me apelidaram, de vez de Marcelo Strama, de Marcelo Stramei. E eu vou falar, você falou uma coisa muito importante, o empreendedorismo feminino. O Ministério do Desenvolvimento, o Marcelo me permite, junto com o Marcelo, nós levamos isso num evento em Guarulhos. Verdade. Para milhares de empreendedores que não estavam sabendo. Tem um projeto do Ministério do Governo Federal que é o Crédito 360. Procred. Não é? Isso é fantástico. Aonde a mulher tem, se eu não estiver enganado agora, preciso ler aqui, até 50%, né, da arrecadação anual como crédito para dar um alavancamento, né, Marcelo? Do que faturou. Eu não sabia disso daí. Olha só a importância disso. São muitas coisas. Você fala na questão, né, do meio, do pequeno empresário, ele se sentir sozinho. E nós sabemos da realidade. Porém, o Marcelo já mostrou aqui que eu acredito que o principal ponto é a falta de informação. Comunicação, porque, assim, perfeito. Sabemos que todos têm sua falha, né? O governo poderia contribuir um pouco mais, porém, ele ajuda, o sistema já está lá. Agora, a falta de informação que eu acredito que é a falha. Por exemplo, minha esposa também é MEI, ela tem um salão de cabeleireiro. Há 9 anos atrás, quando meu filho nasceu, ela teve o auxílio maternidade. Então, ou seja, falta de informação. O recurso existe, né? Dá para melhorar? Dá para melhorar, mas a informação é que precisa chegar nesses microempreendedores. E é por isso que você tem o Rede de Negócios Sem Mimimi, que vem trazer o Marcelo Strama para trazer essas informações, esclarecer as dúvidas da Priscila, a minha, do Gabriel e de todos esses ouvintes que estão ouvindo a gente, né, Gabriel? Hoje nós vamos levar informação ao povo. Isso, mas calma aí, ele não esclareceu a dúvida. O que eu faço se eu não consigo pagar minha DAS? Está valendo o edital 11 de 2025. Nós fizemos gestão junto à Receita Federal, porque para justamente representar os microempreendedores individuais lá na Receita e falar, olha, tem que ter facilidade para o MEI. Então, você que está nos acompanhando, a Priscila, regularize.pgfn.gov.br. Então, regularize.pgfn, de Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.gov.br. Lá você coloca o teu CNPJ, faz o login pela conta GovBR e aqueles que estão em dívida estão com muita facilidade. Acho que é muito importante a gente divulgar, porque esse prazo tinha acabado em 31 de janeiro. E aí houve essa prorrogação até 29 de maio. Olha que informação importantíssima. Você que está nos assistindo, vamos deixar o link, né, Gabriel? Aí o pequeno empreendedor está recebendo esse link, está clicando lá, que até dia 31, né, Marcelo? Até dia 31. 29 de maio agora. Até dia 29 de maio, meu aniversário, por sinal. Então você tem que entrar lá. Se você está com alguma pendência, algum problema, clica lá. E já vê a gente vai deixar na descrição do vídeo para você clicar e se regularizar, que é importante, né? É isso. Isso mesmo. Bom, calma. Dívidas vencidas há mais de um ano. Portanto, hoje é dia
5 de fevereiro. Então, dívidas que venceram de 5 de fevereiro de 2025 para trás estão com isenção de 100% de multa, juros e encargos legais. E 133 parcelas para facilitar mesmo aquele que está em dívida. E limpe, aproveite essa oportunidade, não deixa lá para o dia 29 de maio, para que você possa limpar o seu CPF, porque a dívida vai para o CPF. Vai para o CPF, é isso. Bom, nós vamos entrar nos nossos comerciais, tá? Mas antes, reflita. E aí o senhor Marcelo ele vai responder depois dos comerciais um seguinte ponto. Você abriu o seu MEI, certo? Por um motivo ou outro você parou a sua atividade. Provavelmente você deve ter alguma renda, né, ou não. E ele vai responder se é mito ou verdade, né, se a pessoa ela pode ter um CNPJ MEI ou também ser um CLT, não é isso? Então vamos entrar nos nossos comerciais e nós já voltamos rapidinho. Você que está pensando em tirar a primeira habilitação, a Autoescola Gopouva está pronta para te atender. Já estamos preparados para as novas regras da CNH no Brasil. Conheça nossos pacotes e todos os nossos serviços. Autoescola Gopouva, desde 1968, formando condutores com segurança. Fala, João, tudo bem? Vem abastecer aqui na Rede Cowboy. Fala, Carlão. Já tô no posto. Gasolina é tudo igual. Ah, não acredito. O carro tava funcionando de boa. Deve ter sido combustível. Nem tudo que parece é igual. Combustível de qualidade é na Rede Cowboy. E aqui, 1 litro é 1 litro de verdade. Você que está pensando em tirar a primeira habilitação, a Autoescola Gopouva está pronta para te atender. Já estamos preparados para as novas regras da CNH no Brasil. Conheça nossos pacotes e todos os nossos serviços. Autoescola Gopouva, desde 1968, formando condutores... E aí voltamos, depois dos nossos comerciais aqui, o Gabriel fez uma pergunta aqui para o nosso convidado, Marcelo, o Mário pode responder. Como que é a pergunta? Responda aí de novo. Se o MEI ele pode também ser CLT e manter um CNPJ como uma renda extra, né, por exemplo? Pode, sabe, você me permite responder? Claro. Ó, pode, Gabriel, porque quando eu comecei, por muito tempo, a rede de negócio, que é um MEI, começou como um MEI, e eu prestava serviço de assessoria para uma empresa no regimento CLT. Então eu continuei por mais de 2 anos como MEI e como CLT caminhando junto nessa jornada dupla aí, que não é fácil. Que é uma forma de uma migração, né? Sim. De carreira para eles poderem se preparar. Sim, é a tal da transação de carreira, né? O MEI, quando ele... Uma boa parte dos pequenos empreendedores, eles começam como CLT, a maioria deles. Ou eles saem do CLT e já migram. Então, a maioria, com o medo, a dúvida, a incerteza de saber se aquele negócio vai dar certo, ele continua com o seu regime CLT e gradativamente ele vai migrando para aquilo que ele acha, o que conforta aquilo que ele sonhou, que é a empresa dele, até que as coisas começam a andar e aí eles vão, geralmente em 60%, eles migram, saem e tocam a sua vida direto. Perfeito. Certo. O Marcelo daqui a pouco vai ter que ir embora aqui, né? Vamos fazer um programa de 2 horas depois, Nossa, né? Eu quero um programa de 3 horas, porque tem muita pergunta. Mas eu gostaria que você falasse um pouco do incentivo que você está querendo trazer para nós aqui, para os pequenos aqui, para mim, né? Eu estou representando aqui todo mundo. Qual é o incentivo que você pode trazer? Que você falou que tem o crédito 360 também. O Procrédito 360, que o Mário colocou muito bem, é o seguinte: está disponível no Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, para MEI e microempresa. Primeira vez que tem uma linha de crédito específica para MEI e microempresa. Qual era a dificuldade do microempreendedor conseguir crédito? Chega na frente do gerente, o gerente fala assim: eu quero um carro em garantia. Não é isso, Priscila? Sim. Eu quero um terreno em garantia. É isso mesmo. Então, o que acontece? Já inviabilizava a possibilidade do recurso chegar para o MEI. O nosso trabalho é no sentido de garantir crédito para o microempreendedor individual poder inovar o seu negócio, poder melhorar. E outro dia, conversando na Zona Leste, e se eu não me engano foi em Hermelino Matarazzo,
uma microempreendedora, uma plateia de microempreendedores, eu falei assim, você pode ter crédito para inovar o seu negócio. E ela me falou assim, Marcelo, você fica falando em inovação, eu tenho um box de 2x2, fico picando batata o dia inteiro, fritando batata para vender batata frita. Como é que você fala em inovação? Crédito para inovação. E às vezes as pessoas tendem a achar que a inovação é algo muito tecnológico, colocar um robô para servir, ou então inovação é uma maneira simples de você melhorar a sua produtividade. Sim. Então quando eu falei para ela, a senhora falou agora mesmo que está picando batata uma a uma. Se você tivesse um recurso para comprar uma máquina que numa tacada só a senhora palita todas as batatas, isso é inovar. E quando você inova, sobra tempo para você pensar no seu negócio, em outras possibilidades que vão melhorar o seu negócio. Então esse recurso, Priscila, Gabriel, está disponível na Caixa, Banco do Brasil e Bradesco. Itaú tá? não? Hein? Itaú não? No Itaú não. Ah, tá. A análise de crédito é feita pelo banco, mas o que o nosso MEI precisa saber, você que está nos acompanhando, que o gerente, às vezes, ele quer emplacar a linha de crédito que ele ganha ponto. Então, ele nem fala do Procred 360. Por isso que o Mário trouxe muito bem esse tema, porque é importante chegar na frente do gerente, já foram liberados 4 bilhões de reais para MEI. Olha só, recurso que está sendo pulverizado aí. Quanto que tem disponível? Priscila, se você declarou o ano passado que você faturou 81 mil, que é o limite, está disponível para MEI homem 30%, portanto 24 mil. Para MEI mulher está disponível 40.500, que é 50%. Então 30% para o homem, 50% para a mulher, que é apoio ao empreendedorismo feminino. A gente sabe que se para o homem é difícil empreender no Brasil, para a mulher é mais difícil, porque existem estudos que demonstram que mulheres muitas vezes abrem mão de uma carteira assinada, de um emprego formal, para empreender perto dos seus filhos, para estar junto da sua família, acompanhar a educação. E aí faz um bolo dentro de casa, trabalha dentro de casa como microempreendedora. E é por isso que a gente fez uma linha de um incentivo maior que está disponível nesses bancos que eu falei. Muitas dessas mulheres empreendedoras são mães atípicas, né, Marcelo? Perfeito. São mães atípicas. Então vocês têm direito a isso, não é balela não. Está lá, o dinheiro está lá e vocês podem ir lá. E uma coisa muito importante também, eu sei que o Marcelo está correndo, que é muito importante, é o programa do governo federal, do Ministério do Desenvolvimento e Empreendedorismo, Contrata Mais Brasil. Olha que fantástico! Você, empreendedor da Zona Leste, da periferia, você se cadastra no programa Contrata Mais Brasil e você pode prestar serviços públicos no famoso, que não precisa de licitação, no pregão. O menor preço ganha a licitação, e você pode prestar serviço na sua escola, na delegacia, no prédio público, no posto de saúde. E isso, o Marcelo, nós apresentamos isso na Zona Leste, em São Miguel, em Guaianazes. Nós tivemos um evento lá em Guarulhos, o Marcelo trouxe isso. Então, todas essas inovações, todos esses programas para o pequeno empreendedor. Perfeito. Só uma observação, Gabriel. Sim. Esse programa realmente é a primeira vez que o MEI tem possibilidade de prestar serviço diretamente para as prefeituras. Os prefeitos que estão adotando esse serviço de dar oportunidade falam que o resultado é muito bom porque tem agilidade, e o MEI que nunca participou passa a participar. A cidade de São Paulo, até hoje, Mário, ainda não aderiu. Então, em São Paulo isso não está valendo, a gente vai fazer gestão junto à prefeitura para que em São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo, as prefeituras possam fazer essa adesão. Vamos lutar por isso, hein? Sim. É isso. Bom, mais uma vez, né, a gente destacar aqui a importância de buscar informação, né, de buscar o conhecimento das fontes corretas, é claro, para que você possa ter os seus benefícios. Vamos entrar no nosso próximo comercial e já voltamos rapidinho. Gente, falei super rápido para poder dar tempo. Você que está pensando em tirar a primeira habilitação, a Autoescola Gopouva está pronta para te atender. Já estamos preparados para as novas regras da CNH no Brasil. Conheça nossos pacotes e todos os nossos serviços. Autoescola Gopouva, desde 1968, formando condutores com segurança. Fala, João, tudo bem? Vem abastecer aqui na Rede Cowboy. Fala, Carlão. Já tô no posto. Gasolina é tudo igual.
Ah, não acredito. O carro estava funcionando de boa. Deve ter sido combustível. Nem tudo que parece é igual. Combustível de qualidade é na rede Cowboy. E aqui, 1 litro é 1 litro de verdade. Diariamente, milhares de motoristas são autuados por infrações de trânsito em todo o Brasil. Porém, algumas autuações são irregulares, por radares sem manutenção ou por emprestar o veículo. Nesses casos, você pode recorrer de forma legal e a Expresso Roa Assessoria pode te ajudar. Diariamente, milhares de motoristas são autuados por infrações de trânsito em todo o Brasil. Porém, algumas autuações são irregulares, por radares sem manutenção ou por emprestar o veículo. Nesses casos, você pode recorrer de forma legal e a Expresso Roa Assessoria pode te ajudar. Fala, meu amigo, minha amiga empreendedora. Tem um recadinho importante para você, que é o seguinte: você que está com restrição no nome, você que infelizmente deu um probleminha e deu aquele famosa sujadinha no nome, eu quero te falar uma coisa. Nós fechamos uma parceria com a Incentive Soluções. A Incentive Soluções é a empresa que vai auxiliar você daquela maneira incrível, que vai te ajudar a limpar seu nome, vai te auxiliar da melhor maneira. Incentive Soluções, ela vai te ajudar a limpar, e eu vou passar o contato para você aqui, ó. Você que quer organizar no ano de 2026 o seu nome, ficar com o nome limpinho para poder ter crédito na praça novamente, você vai ter que ligar no telefone 011 9 4931 6307, 011 9 4931 6307. Fala lá com o Gabriel, consultor da Incentive Soluções. Limpe seu ano, comece 2026 pra cima, com foguetinho pra cima, e vem pra gente que é o melhor pra você. Bom, é isso. Voltamos e vamos dar continuidade aqui, né, no nosso bate-papo, né? Sim, sim. Priscila, se a gente for pensar, né, como você já levantou a bandeira aqui, né, pegando as oportunidades, né? Lógico, não pode perder. Para você, o que você acredita, né, em relação ao processo do MEI, né? A gente sabe que a informação nos dificulta dentro dessa questão do quê? Dos benefícios, né? Porque, como você falou, poxa, a gente paga o DAS, né? Tem todo o pagamento e tal, e às vezes a gente não vê o benefício de uma forma em si, né? Mas se a gente fosse pensar, poxa, eu vou ali ficar dentro de um processo de um CLT, né? Trabalhando com uma empresa, tudo certinho. Ou vou arriscar abrir o meu MEI, né? Por mais que seja difícil no início, mas a gente tem a oportunidade de crescer, né? Assim como aconteceu comigo. Comecei com a minha empresa como MEI, hoje estou no Simples Nacional, e se Deus quiser, vamos continuar crescendo, né? Mas dentro desse ponto, acaba sendo um incentivo e uma oportunidade de crescimento, né? Sim, acaba sendo incentivo, principalmente como o Marcelo falou, né? A mulher, quando vai começar a trabalhar, é para justamente ver os filhos crescer. Porque não tem com quem deixar, que nem eu saí do CLT porque eu não tinha com quem deixar minhas filhas, né? Minha filha, né? Minha primeira filha, Tamires, aí um beijo para ela. E então eu tive que começar a trabalhar em casa. Então eu comecei a trabalhar vendendo trufa, bombom, essas coisas assim, né? E aí depois eu fui crescendo, né? Depois eu fui fazendo outras áreas, mas tudo dentro de casa. E hoje também, tudo dentro da minha casa. Então eu trabalho com marketing, trabalho com automação, tudo dentro da minha casa. Mesmo que as minhas filhas agora estejam grandes. Mas é um incentivo muito grande. Mas agora eu tendo o MEI, porque hoje eu tenho a possibilidade de ter o MEI, é um incentivo muito grande, né? É um incentivo porque você se sente mais segura, porque você tem o MEI ali, se acontecer alguma coisa com você, você tem esse respaldo, né? Você tem um incentivo porque, assim, tem empresas que não contratam você se você não tiver CNPJ, né? Não sei se já aconteceu aí com vocês aí, mas tem empresas que não contratam. E também tem empresas que pedem nota. E aí você consegue tirar a nota no MEI de forma gratuita, né? Não é obrigatório, mas se pedem, você tem que tirar de alguma forma. E aí, então, assim,
o incentivo para nós é muito grande. E ainda mais agora que eu estou sabendo dessa questão do crédito, é muito mais ainda, porque eu posso o quê? Investir, né? Eu posso investir no meu negócio, né? Então, imagina, Gabriel, o que a gente trouxe de informação, a importância do que a gente trouxe de informação hoje para o pequeno e para o médio empreendedor. Principalmente para as mulheres que são empreendedoras. Você, mãe atípica, que faz seu bolo, a manicure, que está no salão de cabeleireiro. Às vezes elas não aumentam o negócio dela ou não investem no negócio dela por falta de dinheiro. Nós sabemos que ser empreendedor, como a gente falou, você falou muito bem, ser empreendedor no Brasil não é fácil, né? Nós não temos políticas públicas voltadas diretamente para o empreendedorismo. Lembrando que a política pública ela é generalizada. E como pode ter uma política pública generalizada se cada cenário é um cenário diferente? Guarulhos é diferente de Itaquera, Itaquera é diferente de Oscar Freire, Oscar Freire diferente de Faria Lima. Como que a gente pode ter uma política pública? Eu acho que a gente tem que ter uma base, porém, políticas públicas bairro a bairro, porque cada lugar tem um cenário diferente. E as mulheres das periferias de São Paulo, como foi muito bem dito pela Priscila, por você, pelo Marcelo, que teve que correr, essas políticas públicas voltadas à parte financeira para o empreendedor, ela não é muito clara. A informação não chega até a ponta, né, Marcelo? E quando a gente tem, Gabriel, e quando a gente tem a oportunidade de trazer um programa voltado do empreendedorismo aqui na Rede Fox, o primeiro programa voltado para o pequeno e médio empreendedor da televisão brasileira. A gente tem a oportunidade de falar que você, mulher empreendedora, mãe atípica que empreende, você pode conseguir até R$40 mil, dependendo do seu faturamento, de incentivo econômico para você aumentar. A gente está tendo, nós estamos falando de divisor de águas, né, Gabriel? Sim, e aí fica a nossa missão, né, e o nosso compromisso, né, junto com a rede de negócio, de conseguir informar e ajudar esses pequenos e médios empreendedores, né? Porque assim, informação existe bastante, né, por uma certa parte, mas o acesso a elas e informação decisiva de confiança, aonde tem um problema. Eu lembro que logo quando nós conhecemos, né, é algo que o Mário sempre bate na tecla em relação a relações públicas, bairro a bairro, por conta políticas públicas, políticas públicas, bairro a bairro por conta dessa dificuldade. E vou colocar um cenário aqui só para poder ilustrar, que foi a nova alteração da CNH, do processo de tirar a habilitação. Tem uma ordem federal, né? Só que acontece, a luta para cada estado se adequar para que isso seja possível, que já se torna difícil. Então, esse daí fica um ponto, né, aí para o governo para pensar como ajustar essas mudanças. Da mesma forma que foi feita com a CNH, pode ser feito também para o empreendedorismo. E como a gente bem disse há pouco, os empreendedores, por que a gente fala, eu acho que é importante, Gabriel, Priscila, a gente falar, por que é empreendedor periférico? Né? Esse nome periférico, quando a gente fala desse nome, empreendedor periférico, já vem na nossa concepção um empreendedor lá da comunidade, lá da periferia, lá das comunidades, das favelas, dos bairros mais simples. E não é verdade. O empreendedor periférico é todo aquele que não está num grande centro comercial. Então, eu sou empreendedor periférico, você é empreendedor periférico, outros empreendedores que falam, eu não sou periférico. É sim, porque você não está num grande centro. E quando a gente olha o mercado com o empreendedorismo periférico como um conjunto, nós movimentamos a política pública, nós trazemos políticas públicas para o bairro. Quando a gente contrata mais, quando a gente faz circulação econômica naquele bairro, faz com que esse bairro desenvolva. E aí, essa é a importância do empreendedorismo periférico, né, Gabriel? Né, Priscila? Isso, e outro ponto, né, que a Priscila falou muito importante, né? E não é só as mães que querem trabalhar em casa para poder ficar com os filhos, viu? Os pais também. Os pais também, porque quando eu escolhi a profissão de marketing, né, foram com alguns princípios e esse foi um deles, tá? Então eu tenho um filho já de 19 anos, Gabriel. Infelizmente, mandar um abraço para ele, mas infelizmente eu não pude acompanhar ele tanto. Mas eu tenho meu filho Natan, que tem 9 anos, e sempre foi meu desejo, né? Graças a Deus com ele eu pude estar mais próximo dele e hoje eu posso usufruir essa liberdade. É um privilégio, né? É um privilégio de poder acompanhar. Acordar, né? Quando ele acorda, eu tô levar lá em casa, escola. a gente consegue almoçar, consegue fazer. Então, assim, isso é incrível e é muito bom, né? Sim, mas assim, a gente não tô falando só eu tô falando das mulheres, porque a maioria das mulheres... Você é representante feminino. Lógico, eu tenho que representar aqui, Você tem né? voz. Eu tenho, meu lugar Voz de fala, e assim, vez, voz, né? E isso, você vê o crescimento do seu filho, que geralmente, se você tá numa empresa fechada, você não vai conseguir ver
o crescimento. Então, você trabalhar em casa é muito bom. Pelo menos para mim, quando começou, eu sei que para você, Gabriel, você quer ver seu filho também, mas para mim foi uma necessidade muito grande de estar com minhas filhas, entendeu? Então, de estar ali com as minhas filhas, de ver o crescimento delas. Hoje tem uma de 16, outra de 13. Eu falei assim, agora eu posso desbravar. Aí eu posso agora um pouco mais, mas já fiz morada na minha casa, agora eu tô aqui, né? Tô indo, né? Eu posso tocar num assunto bem delicado antes da gente terminar? A Rede de Negócios fez uma parceria muito interessante e a Rede de Negócios Sem Mimimi, nós vamos ganhar o selo de empresa solidária. Nós fechamos uma parceria com a Obra Social André Luiz. A Rede de Negócios fechou com a Obra Social André Luiz, onde você quer o empreendedorismo social, onde atende mais de 3.000 famílias. Né? Então, você que quer fazer sua doação voluntária, não estamos falando de dinheiro, nós estamos falando de roupas, alimentos, móveis usados, eles recolhem lá. Então, a Obra Social André Luiz vai retirar na sua casa e a Rede de Negócios ganhou o selo Empresa Solidária lá nós estamos aqui com a Maria, com a Paloma, que estão ali fora, que são da rede da Casa André Luiz. Bom, é isso. Bom, gente, o tempo passa rápido, né? Nossa, passou mesmo, porque... Passamos rápido demais, a gente precisa finalizar. Quero agradecer a sua participação. Hoje compartilhamos aqui informações extremamente importantes. Foi rapidinho, o Marcelo precisou ter que dar uma saída, mas continua seguindo a gente nas nossas redes sociais, tá? Que a gente vai passar mais informações lá e numa outra data a gente traz o Marcelo aqui novamente para a gente poder conseguir conversar com mais calma, não é isso, Priscila? É isso mesmo. Muito obrigada a todos vocês que estiveram aí, a sua audiência, pelas suas perguntas também. Fiquem ligados que semana que vem temos mais aqui no nosso programa. E é isso, bora viver a vida aí que nós merecemos. Direitinho aí no MEI, né? Já que vocês sabem de todas as coisas. E vocês, mulheres, vamos lá ver o incentivo que o governo tem pra gente, né? É isso, eu agradeço, um forte abraço, fiquem com Deus. Rede de Negócios está aí para impulsionar você, empreendedor periférico. Tamo junto sempre, porque juntos nós somos mais fortes, vamos mais longe e muito mais rápido. Tchau, tchau.